Pegue sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. À medida que você for abrindo, vai glorificando o nome do Senhor. Eu quero dar um breve testemunho à igreja. Vocês acompanharam a minha saga aí nos últimos 50 dias. E eu queria dizer para vocês que eu fiz a cirurgia quinta-feira para retirar o catéter, né? Retirar as paradas aqui de dentro. E como Deus é bom. Amém? Deu tudo certo, eu já saí lá do centro cirúrgico. A hora que eu acordei da anestesia, parecia que eu estava novo de novo. E aí ontem eu fui pregar em Belém do Pará. Então era a minha primeira vez depois desses 50 dias tão difíceis que a gente passou. E eu preguei lá, eu estava pregando, eram 12 mil pessoas num congresso de família, uma coisa linda, 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 uma multidão de toda a grande Belém reunida. E eu preguei 2 mensagens, com intervalo de meia hora, preguei uma, meia hora, preguei outra. E eu não vi a hora de chegar no hotel para ligar para a Érica e falar para ela assim, eu voltei. Eu estava tão feliz, tão animado, eu preguei 2 mensagens, estava feliz, se tivesse mais 2 para pregar, eu pregava de novo. Que como é bom, gente, a gente poder estar assim, sem dor, né, animado de novo, motivado. E foi tão importante para mim o dia de ontem, assim, de você ver, pô, estou bem. Eu estava com saudade de mim, falei para ele, eu estava com saudade de mim. Porque não era eu, aquele negócio meio doído, meio assim, meio... Porque o negócio que bota aqui, não sei porquê, você fica meio curvado. Eu acho que ele já deve amarrar alguma coisa dentro que te curva. Você fica meio assim, meio fraquinho. Eu preguei ontem com vigor, com graça, milhares de pessoas, 12 mil pessoas no centro de convenções, ao vivo na TV aberta, ao vivo no rádio. Foi um negócio assim maravilhoso para todo o estado do Pará. Deus me deu esse privilégio, não levou nenhum outro pregador, só levou eu e acabou. Eu preguei 2 vezes, fiz a obra toda. E eu ontem à noite liguei para casa com alegria, falei, gente, eu estou de volta, estou feliz. E eu queria celebrar o Senhor por isso. E às vezes nós passamos, eu falo que as horas de dor, elas só mostram a nossa humanidade, elas nos levam a aperfeiçoar nosso caráter, nossa fé, nossa vida. E eu estou muito animado com o tempo que está por vir, com as ideias, com sonhos. Eu anotei tanta coisa que eu quero fazer ainda e quero realizar para Jesus. Eu estou muito feliz, amém? Eu queria dividir isso com a igreja nessa noite, como eu fui abençoado nesses dias. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, verso de número 26, quem achou, diga amém. Atos 11, 26, vamos lá trabalhar, gente, diz assim: e sucedeu que todo um ano, se reuniram naquela igreja. Deixa eu colocar, está diferente aqui, né? Tá, vamos nesse aqui. É o mesmo texto, mas eu estava lendo em outra tradução. E quando o encontrou, o levou para Antioquia, e assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados, marque a palavra cristãos aí, por favor, pegue uma caneta, marque na sua Bíblia, cristãos. E pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Esta é uma igreja cristã, Por quê? Porque a igreja é cristã porque ela segue Cristo, amém? E o nome cristão, ele dá a ideia de pequeno Cristo. Diga comigo, cristão igual pequeno Cristo. De novo, todos vocês, cristão igual pequeno Cristo. Ou seja, pela primeira vez as pessoas olharam para as pessoas que se reuniam na igreja, para as pessoas que iam para o culto, e elas olharam assim, é um pequeno Cristo, é um pequeno Cristo, é um pequeno Cristo, é como Ele, menor, mas como Ele, menor, mas como Ele. E esse texto nos acompanha desde o dia 14 de maio de 2002, quando nós inauguramos essa igreja, quando nós fizemos a primeira reunião, e essa era a palavra que a gente leu, e pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos.
Porque eles aparentavam, lembravam. Quando olhavam para eles, diziam: é igual, menor, mas é igual. Menor, mas é igual. Olhe para quem está perto de você e diga assim: menor, mas é igual. Bate o nome de alguém e diga: você me lembra Jesus. Pela fé, pelo menos, pela fé. A mulher teve que olhar para o marido que estava brigando com ela no carro agora: você me lembra Jesus. Ai, o genro olhou para a sogra agora, olhou para ela assim: você me lembra Jesus. A Bíblia diz que a partir dali, um novo nome começa a determinar aqueles que seguiam o caminho, aqueles que andavam nos caminhos de Jesus, aqueles que serviam a Ele na igreja. E eu quero dizer que essa é a nossa meta: igual, menor, mais igual. Repete comigo: menor, porém igual. Só para a gente aprofundar um pouco mais no texto, enquanto eu estou introduzindo com vocês, veja que existem 3 verbos que para mim é importante a gente analisar aqui. O texto vai nos dar, primeiro, que isso acontece a partir da reunião. Diga comigo: a partir da reunião. Segure na mão de alguém e diga: reunir é importante. Melhor, fala para ele: melhor. Reunir é essencial. A reunião é o começo de tudo. Posso ouvir um amém? Amém. Durante todos os 2000 anos de história da igreja, os avivamentos, os desenvolvimentos, os ensinos se dão a partir da reunião. É por isso que o diabo teme quando a gente se reúne. Congregar é perigoso. Perigoso para o inferno. Porque quando a gente congrega, a gente aprende. Quando a gente congrega, a gente é discipulado. Quando a gente congrega, a gente é exercitado na fé. Congregar é uma chave poderosa para a igreja. A congregação ativa, a congregação desperta, a congregação ensina, a congregação aquece, a congregação potencializa, a congregação ora. Então a primeira observação que eu preciso fazer no texto é que essa identidade é formada a partir de uma reunião. Os discípulos se reuniram, os discípulos estavam juntos, os discípulos perseveravam na unidade, eles tinham encontros regulares em um endereço fixo para ali crescer e edificar. Então, ponto 1, congregar. Você não vai parecer com Jesus assistindo o Fantástico. Não vai parecer com Jesus, onde a gente começa a parecer com Jesus, no meio da reunião da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o ambiente dele. Congregar é necessário, congregar se faz necessário. Levante a tua mão direita e diga comigo: eu repreendo todas as ideias que são anti-congregar, todas as ideias que são anti-igreja, anti-estar junto, toda a ideia de isolamento, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Eu creio que congregar é importante, eu creio que congregar é essencial, eu creio que congregar está no plano de Deus, eu creio que congregar é o padrão da igreja. Você pode aplaudir Jesus neste lugar? Diga comigo: verbo 1. Não, forte, verbo 1. Congregar. Congregar. Então o texto diz que eles se reuniam. O texto diz que eles se congregavam, que durante todo um ano eles se congregaram naquela igreja, e a Bíblia diz que eles ensinaram. O que eles fizeram? Qual é o segundo verbo? O verbo ensinar. Ou seja, congregar com ensinar. Diga: reunir, mais aprender, igual, crescer. Escreve essa fórmula aí.
ouve aqui, Tom, quando você decide congregar, e você aprende no congregar, você se desenvolve, você cresce. O que levou eles a se tornarem pequenos cristos? Congregar e aprender. Você pode repetir comigo? Congregar e aprender, aprender e congregar, congregar e aprender, porque eles se reuniram por um período, ensinando e congregando, congregando e ensinando. A Bíblia vai dizer o quê? Que então as pessoas começaram a olhar para eles e começaram a chamá-los, é um pequeno Cristo, é um pequeno Cristo, é um pequeno Cristo, é igual, é menor, mas é igual, é menor, mas é igual, é um pouco menos, mas é parecido, me lembra ele, me lembra ele, me lembra ele, me lembra ele. Você é a memória de Jesus na terra. Você, por favor, pega isso aí, Omar, você é a memória de Jesus na terra. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Você é a memória de Jesus na terra. Então a pessoa que trabalha com você precisa lembrar de Jesus a partir de você. A pessoa que divide lá o condomínio com você precisa lembrar de Jesus a partir de você. Você precisa ser uma memória viva. Você é uma memória viva. Jesus não é lembrado por uma imagem estática. Jesus é lembrado por imagens dinâmicas. Entro ou não entro? Segura na mão de alguém e diga: uma imagem estática não revela Jesus. Uma imagem dinâmica revela Jesus. Porque uma imagem estática pode mostrar forma, mas uma imagem dinâmica mostra essência. Eu quero dizer que a gente não está aqui para ter a aparência de Jesus, nós estamos aqui para ter a essência de Jesus. Aleluia. Alguém aqui? Então o texto diz que por um ano eles se reuniram e ensinaram. E conforme foram reunindo e ensinando e reunindo, o que aconteceu? Eles começaram a se tornar imagens dinâmicas de Jesus. Ou seja, no seu procedimento, na sua atitude, pega isso, na sua atividade, eles faziam memória de Cristo. Eram imagens dinâmicas de Jesus na sua maneira de viver, na sua maneira de falar, na sua maneira de transicionar com os outros. Então eles começaram a dizer: hey, essa pessoa que está reunida ali, ela lembra Jesus. Então eles começaram a dizer: parece com ele, um pouco menor, parece com ele, um pouco menor, e disseram assim: cristãos, pequenos cristos. Levante a mão e diga comigo: imagens dinâmicas dele. Levante a mão e diga: eu sou uma imagem dinâmica do Filho de Deus. Você pode dar um aplauso bem forte a ele? Você pode dar um glória a Deus aí? Mais forte para ele. Eu, você, somos imagens dinâmicas do Filho de Deus. Então, a Bíblia vai dizer o seguinte: que essa reunião de congregar, ensinar, gerou um testemunho. Gerou um testemunho. Presta atenção na palavra testemunho. Eu preciso contextualizar você com ela no conceito bíblico. Se você é um cristão, talvez dos anos 2000 para cá, me ajuda, João, você tem um tempo semelhante ao meu de fé. Você é experiente na fé. Dos anos 90 você já estava na fé. Nos 80 você já estava na fé? Eu ia perguntar, nos 70 você já estava na fé? Meu Deus! Olha para mim. Dos 2000 para cá, o conceito de testemunho se tornou diferente. Provavelmente se você é um cristão mais novo, acostumado com o movimento midiático da igreja, você passou a entender testemunho como uma bênção que você recebeu. Geralmente é assim, você, que bênção você recebeu? Conta o seu testemunho. E o testemunho é: olha, eu fechei um contrato, olha, eu recebi uma cura, olha. Né? As pessoas colocam o testemunho como algo que elas receberam. Quem está comigo? Mas se você é um cristão mais antigo,
Se você é um cristão mais antigo, você vai lembrar que testemunho para nós não era uma bênção que você recebeu, mas era a forma que você vivia. A gente dizia assim: o irmão João tem testemunho. Quando eu dizia o irmão João tem um testemunho, eu não estou dizendo que ele tem uma bênção para contar, ele tem uma vida. Quem é dessa época? Quem é dessa época? Vocês? Então a gente precisa pegar um terceiro verbo: reunir, aprender, testemunhar. Repete comigo: reunir, aprender, testemunhar. Testemunhar não é contar o que eu recebi. Testemunhar é viver de maneira que ele seja lembrado. Escreve isso aí, escreve, quem está no chat escreve. Testemunhar não é contar o que eu recebi. Testemunhar é viver de maneira que ele seja lembrado. Pega isso aqui, ó. Deixa eu te falar. Conta o seu testemunho. Pastor, recebi um emprego. Quem está feliz pelo irmão que recebeu o emprego? Eu estou feliz. Só que presta atenção. O testemunho não é o emprego que ele recebeu, é como ele vai se comportar no novo trabalho. Porque você recebeu o emprego, um ímpio também recebeu. Sim ou não? A questão então não é o emprego que você recebeu, mas é o seu comportamento dentro do emprego que recebeu. Eu devo ser um pastor muito antigo e muito chato, eu só não prego outras coisas, mas eu só sei pregar assim. Por favor, olha só, você comprou uma casa, quem está feliz pela casa que o irmão comprou? Mas não tem um monte de ímpio comprando casa também? Gente que blasfema de Deus, gente que não tem nada com Jesus, gente prostituto, gente lascivo, tem ou não tem? Espera aí, ele também comprou uma casa, então o testemunho é a casa? Ou é o lá que você bota dentro da casa? É melhor ir embora, né, gente? Vocês continuam? E o irmão que fechou um contratão? Sabe o que é um contratão? Quem já fechou um contratão? Ai, meu Deus. Quem está feliz pelo contratão do irmão? 5 milhões até o final do ano. Fechou o contratão. Eu pergunto, mas não tem um monte de ímpio, corrupto, fechando o contrato? Aí a pergunta que eu lhe faço é: o testemunho é o contrato ou a forma como você cumpre o contrato? Então nós tornamos o testemunho algo raso. É o emprego que eu consegui, a casa que eu comprei, ou o contrato que eu fechei. E ele está dizendo: não, é a maneira que você vive, a hora que você bate o ponto e como você se comporta na relação com seus amigos. É a família que se reúne naquela casa comprada, ou a forma como você executa o contrato assinado. Isso é testemunho. Diga comigo: reunir, aprender, testemunhar. Quando a gente reúne, aprende, testemunha, irmão, a Bíblia vai dizer que as pessoas vão olhar para nós e vai dizer: é um pequeno Cristo, é um pequeno Cristo, é um pequeno Cristo. Ela é um pequeno Cristo. Por quê? Porque eu fechei um contrato com ela e foi tão honesto, tão sincero, tão agradável, porque eu o contratei e desde que ele entrou aqui é uma luz que brilha, é um testemunho positivo. Olha, porque desde que eles mudaram para essa casa aqui do lado, a gente ouve louvor, a gente vê uma família reunida. Ei, testemunho é uma vida que lembra Ele. Levante a mão e diga: testemunho vai além da benção. Não, é benção. Eu falei de propósito. Diga: testemunho vai além da bênção. Diga: testemunho é a maneira que vivo. Repete comigo:
reunir, aprender, testemunhar. Vamos ver isso de maneira dinâmica, sim ou não? Vem comigo. Atos capítulo de número 28. Quem já achou da glória? Quase acabando já. Vocês já entenderam o recado? Atos capítulo de número 28. Quem achou? Eita glória, ó. Viu? Viu o poder? Estendi a mão, apareceu. Atos capítulo 28, verso de número 1, diz assim, ó. Uma vez em terra, descobriram que a ilha se chamava Malta. Verso 2, vamos seguir. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco e fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de... Leia comigo o finalzinho. E passaram a dizer que ele era um... E você, esse cara não é gente não. Esse cara não é gente não. Verso número 7. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha, e ele nos convidou a ficar bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. Verso 8, vamos lá? Seu pai estava doente, acamado e sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs as mãos e o... Verso número 9 também, vamos lá? E tendo acontecido isso, outros doentes da ilha vieram e foram curados. 10. E eles nos presentearam com muitas honras quando estávamos para embarcar e forneceram-nos todos os suprimentos que necessitávamos. O apóstolo Paulo acaba de escapar de um naufrágio, mais um na conta. Se Paulo fosse analisado por alguns dos dias de hoje, Paulo era o tipo azarado pra caramba, porque todo navio que ele entrava, dava ruim. Hoje eu peguei no ano meu voo de número 89. Hoje foi meu 89º voo no ano. Vamos bater 100 esse ano. E todo dia eu tenho que entrar no avião, quase todo dia. Tá uma média de cada 3 dias um voo. E eu fico imaginando se eu estou na fila do embarque e o apóstolo Paulo está na mesma fila. A maioria dos crentes que eu conheço ia dizer assim: Paulo, vamos tirar uma selfie? Vamos aqui junto, você para aqui, que honra poder viajar com o senhor, apóstolo. Se eu estou com Paulo na fila do embarque, eu ia dizer assim: pessoal, dá para me transferir para o outro? Toma, porque é só um sentimento. Porque aquele senhor ali, todo navio que ele entrou, alguém ia dizer: precisa fazer um descarrego, não sei não. Está zicado o homem. Tem uma maldição nele. Vai fazer uma corrente. Mas olha só, Paulo acaba de escapar de um naufrágio. Escapa com a roupa do corpo, escapa com... Paulo não é agora ninguém tão importante. Paulo é um prisioneiro que só tem a roupa do corpo e está numa ilha como náufrago.
Tudo que tinha, tudo que possuía, tudo que eles tinham afundou com o navio. Eles se escaparam, uns agarrando na tábua, outros agarrando em restos do navio, e outros que sabiam nadar vieram nadando. A questão é, meus amados, que agora Paulo chega na ilha por baixo. Bate no ombro de alguém e diga: é por baixo que a gente revela muita coisa. Bate no ombro de alguém e diz que as posições mais altas tem muita maquiagem. As posições mais altas tem muita, tem muito estilo. A posição mais alta tem muita aparência. A posição mais alta tem, eu ia falar um negócio, eu não sei se eu falo, tem muito filtro. As posições mais altas são muito maquiadas, elas são muito produzidas, sim ou não? Mas é na hora do de baixo, é na hora em que você está por baixo, que se revela muito da sua essência. Eu não sei em que condição você está, se está por cima, está por baixo, já preguei sobre isso agora há pouco, mas eu vim te dizer, você vai revelar uma essência pelo teu comportamento. Que você esteja em cima e revele humildade, que você esteja embaixo e revele grandeza. Porque tem gente que é capaz de estar por cima e revelando humildade, tem gente que é capaz de estar por baixo e revelando grandeza, porque o crente é assim, meu irmão, ele nunca está na média, ele precisa lembrar Jesus. E o apóstolo Paulo entra naquela ilha como náufrago, mas no final, no meio do caminho, as pessoas olham para ele e falam assim: esse cara não é gente não, esse cara não é gente, esse cara é um Deus na forma de gente. Está no texto, você leu? Começaram a achar que ele era um Deus. Falaram assim: não, ele deve ser um Deus que desceu na terra. Porque para eles, o comportamento de Paulo, a vida de Paulo com eles ali, estava lembrando Deus. Será que dá para acontecer isso comigo? Será que dá para acontecer isso com você? Da nossa vida e do nosso comportamento, fazer alguém ir para cá e dizer assim: caramba, será que a Ruth é gente mesmo? Eu estou desconfiado que ela não é gente não. É um ser que Deus botou aqui na terra, é um anjo, é um Deus, é alguma coisa de Deus na terra, não deve ser gente. Você entendeu isso? Hermes, você entendeu? Será que dá para quando o cara for tratar com você de negócio, chegar na tua empresa, sentar lá na tua mesa, vocês vão tratar dos contratos, das entregas, dos recebimentos, das negociações, forma de pagamento, coisas tão rotineiras e corriqueiras dentro de uma empresa, mas o cara sai de lá, você não falou sobre igreja, você não falou, mas o seu comportamento, o cara vai dizer assim: Deus botou um anjo na minha vida. Não, Deus estava naquela sala. Você está pegando o espírito da coisa, você está pegando o espírito da ideia. Ele era uma imagem dinâmica do Cristo, ele era uma imagem dinâmica do céu, ele era uma imagem dinâmica do que se considera um Deus, ele era uma imagem dinâmica. Opa, parece que eu já vi isso, lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer: façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus moldou o homem a partir do pó da terra, mas ele soprou o seu fôlego, soprou a sua essência na narina do homem, e então o homem acorda, desperta e se torna uma imagem dinâmica de Deus. Segura na mão de alguém, mas aperta um pouquinho mais, porque a gente está indo para um outro nível e diz assim: você tem que se tornar essa imagem dinâmica de Deus. As pessoas viram Paulo humano com aspecto divino. Ele era uma representação fiel da imagem e semelhança proposta em Gênesis. É curioso que reis, faraós, imperadores reivindicaram divindade para eles, com o desejo de dominar sobre pessoas. Mas o homem que estava servindo, catando lenha, transmitiu a imagem
divina pelo serviço. Escreve aí, imagem divina pelo serviço. Como você serve o outro, revela o Deus que habita em você. Alguém está crendo no que eu estou pregando aqui hoje? Imagina se amanhã a gente tiver milhares de pequenos cristos pelo comércio, pelas faculdades, pelas escolas, pelos hospitais, pelas ruas, pelas fábricas. Imagina se amanhã a gente tiver milhares de pequenos cristos pelo trânsito, nos condomínios, nas reuniões. Imagina se amanhã a gente tiver milhares de pequenos cristos no transporte coletivo. Eu não sei se você... Parece uma loucura da minha cabeça, talvez seja, mas eu queria uma igreja que fosse uma imagem dinâmica do seu Criador. Porque a gente está fazendo o que tem que fazer, a gente está reunido, a gente está aprendendo, a gente só precisa testemunhar. Reis, faraós, imperadores quiseram assumir uma posição divina para dominar, mas a igreja assume uma posição divina para servir. Diga comigo, no reino de Deus, forte, forte, no reino de Deus, a autoridade está no serviço. A gente só precisa mudar um tiquinho do nosso testemunho. Estão prontos? Bom, se não tiver, finge que vai tomar água e vai embora. O reino de Deus não categoriza por conquista. O reino de Deus categoriza por renúncia. Eu sei que é contra muito do que vocês ouvem, mas eu preciso falar isso para vocês aqui hoje. Olha para mim. O reino de Deus não nos mede pelas conquistas. O reino de Deus nos mede pelas nossas renúncias. O nosso crédito é renúncia. O nosso crédito é renúncia. E quanto mais disposto a renunciar eu estou, mais com Jesus eu vou me parecer. Quanto mais disposto a renunciar eu estou, mais com Jesus eu vou me parecer. Se eu der a outra face, se eu deixar levar a túnica, se eu caminhar a outra milha, mais parecido com Jesus eu vou ser. O que o Espírito Santo está dizendo para nós: não seremos não teremos aparência divina na conquista, teremos aparência divina na renúncia. Filipenses capítulo 2, verso de número 5 e diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, igual. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, igual. Que não teve por usurpação, mesmo sendo como Deus, não foi como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, rendeu-se à morte de cruz. E nessa descida, nessa renúncia, nessa entrega, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome que governa, o nome que reina, o nome que é, o nome de louvor, o nome de glória. Pastor, o que o senhor veio pregar aqui hoje? Que se você sair daqui aprendendo, reunindo, aprendendo e testemunhando, as pessoas vão começar a olhar para mim e para você e dizer assim: parece com Jesus. Não pelo que eu conquistei, mas pelo que eu renunciei. Não pelo que eu alcancei, mas pelas coisas que eu sou capaz de abrir mão. E quando você é capaz de abrir mão de alguma coisa, meu irmão, você se torna mais parecido com Ele. Dá glória a Deus aí. Aplaude Ele aí.
Ei, psiu. Paulo não podia entrar naquela ilha mais pobre. Tudo que lhe restou era a roupa do corpo. E as pessoas começam a observá-lo. Ele tem um título. Para a igreja ele é importante. Mas naquela hora, ele está servindo o seu entorno. Escreva isso. Servir o meu entorno. Escreva aí, você que está lá. Servir o meu entorno. Escreve aí nos comentários. Olha aqui, ó. Não caia na conversa de quem quer salvar a humanidade. Não, porque assim, precisamos salvar a humanidade. Jesus nunca falou de salvar a humanidade com a gente. Ele falou de salvar o próximo. Porque a humanidade é uma coisa distante. O negócio é lidar com o próximo. Esses discursos, não, porque precisamos salvar a humanidade, precisamos pensar em resolver o problema da humanidade. A humanidade, o que é a humanidade? Sei lá quem que é a humanidade, não conheço. A questão é o próximo. Paulo está servindo o seu entorno. Paulo está servindo o seu entorno. Está pegando graveto para fazer uma fogueira numa noite fria e chuvosa. Bate o nome de alguém e diga: ele começou a se parecer com Jesus, pegando graveto, numa noite fria e chuvosa. Quer dizer que ele parecia divino, servindo o seu entorno. Diga comigo: eu vou servir o meu entorno. É o meu entorno que precisa perceber Jesus em mim. É o meu entorno que precisa perceber Jesus em mim. É o meu entorno que precisa, é a minha esposa que precisa perceber Jesus em mim. São os meus filhos que precisam perceber Jesus em mim. São as pessoas que convivem comigo no dia a dia, que dividem comigo as mesas de refeição, que dividem comigo os carros que viajam, que dividem comigo os dia a dia da vida, que precisam perceber Jesus em mim. Parecer com Jesus no palco iluminado, com a roupa bem passada, com a Bíblia aberta, eu vou te dizer, fica mais fácil. A questão é parecer com Jesus, entre aqueles que trabalham comigo, entre os que convivem comigo, entre os que têm que dividir espaço comigo, servindo o entorno. Levante a mão e diga comigo: servindo o entorno, servindo seus funcionários, seus colaboradores, seus vizinhos, servindo sua família, servindo as pessoas que dividem o dia a dia com você. Quando você divide a vida, quando as pessoas te veem renunciar, então você começa a ser mais parecido com Jesus. Quando pessoas ao seu redor é no dia a dia. Quando a minha esposa está sentada ali, ela está ouvindo o pregador, mas a voz do pregador só penetra nela se o homem com quem ela convive todo dia serve o seu entorno. O que Paulo está fazendo é servir o seu entorno, catando graveto. Toque alguém e diga: comece pegando graveto. Ih, gente, é hora de acabar, precisa ir embora. Vocês me dão 15 minutos? Como eu amo vocês. Aí veja só. Pegar graveto. Quando ele está pegando o graveto, uma víbora ataca a sua mão. E o que Paulo faz? Paulo tem postura diante da adversidade. As pessoas estão olhando. Diga comigo: atitude corajosa. Eu não estou falando de atitude heróica como a gente vê nos filmes. Eu estou falando de atitude corajosa. Atitude corajosa é aquele tipo de pessoa que enfrenta a adversidade sem abalar-se no espírito, mantendo equilíbrio. Quanta gente não tem atitude
corajosa. Alguns anos atrás, eu e a Érica tínhamos ido viajar. A gente ia viajar, e às vezes a gente quer ser muito esperto, né? Aí a gente entra naqueles sites de viagem, sabe que é site das passagens, que você acha que você vai resolver tudo, né? Por isso você tem que procurar alguém que seja certo para comprar. Aqueles que aparecem na televisão com aquelas ofertas mágicas, sabe ofertas mágicas? Quem tem ofertas mágicas? Aí eu, assim, consegui a passagem aqui. E aí, a hora que a gente chega na hora do check-in, deu um BO lá. Aí, o que a gente tem que fazer? Bom, deu BO. Atitude sensata, corajosa, de pé. Você é um Cristo onde está. Aí a gente pegou, foi. Tem que ir lá no escritório da companhia. Sai dali do aeroporto, vai lá no fundinho assim, tem um corredorzinho que é os escritórios das companhias. Lá chegamos nós no escritório da companhia. Na frente tinha um outro casal, um rapazinho mais jovem. O moço desmaiou. Simples assim. Aí eu até cutuquei assim, naquela hora eu não fui muito cristão assim, eu fui um pouco orgulhoso, eu confesso, mas eu cutuquei e falei assim, casar com um homem faz uma diferença, né, moça? O moço desmaiou de nervoso, e a namorada abanando o princeso dela, meu Deus! Quando dá tudo certo, mas o problema é a hora que alguma coisa sai do controle, e é aí que você tem que manter postura, equilíbrio, sensatez. É isso que Paulo está fazendo. Tem uma cobra pendurada na mão, e ele, cobra, não, vai na fogo, chacoalha a bicha lá, toca fogo nela, atitude corajosa, consciente, equilibrada, não escandalosa, não desequilibrada. Espírito Santo traz para nós esse equilíbrio, traz para nós o domínio próprio, a sensatez. O que a gente precisa nesses dias é, na hora que alguma coisa foge do controle, ficar em plena paz, com sobriedade e domínio próprio. Levante a tua mão e diga: quando der errado, as pessoas vão ver Jesus na paz, na sobriedade e no domínio próprio. Dá um aplauso a Ele. Dá um glória a Deus aí. Bate alguém e fala: você ainda vai parecer muito com Jesus. E aí Paulo pleno, gosto dessa imagem, pleno. Uma cobra pendurada na mão, mas pleno. Como é que você revela Jesus, gente? Coisa ruim acontece com quem está em Cristo, coisa ruim acontece com quem não está em Cristo. E a diferença vai estar sempre no comportamento. Dá errado para mim, dá errado para você. Mas é o comportamento que a gente tem que revela. É meu sonho. Mas se eu tinha feito tudo certo. O ímpio perde a paz, perde a serenidade, perde a sobriedade, mas você é cheio do Espírito Santo. Você é Jesus diante de Pilatos, você é Jesus diante dos seus algozes, você é Jesus. Mas olha só, estou quase acabando. Dos 15 que você me deu, já foi 5. Vamos agora mais 5. Olha só. Paulo está em uma condição inferior, mas se apresenta numa posição superior. Eu preciso que você desenhe isso na sua cabeça. Diga comigo. Condição inferior, posição superior. Porque olha só, Paulo está em uma condição. Paulo está em uma condição?
mas a sua posição é? Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Estamos em uma posição elevada nele. A Bíblia diz, meu irmão, que o mal não pegou nele. E que agora ele é levado para a casa do homem mais rico da ilha, do principal da ilha, Públio. E lá na casa do Públio tem um pai doente. E o que ele faz? Ora e cura. Quando ele ora e cura, o que acontece? Os doentes de toda a ilha vêm até ele. O que ele faz? Ora e cura. Condição inferior, mas posição. Daí eu aprendo uma coisa. O poder de Cristo em nós deve operar na compaixão. Escreva isso. O poder de Cristo em nós deve operar na compaixão. Olha para mim. Vai vencer nosso segundo tempo de 5 minutos. Olha aqui. Escuta. O problema é que quando a gente experimenta o poder, nem sempre a gente revela Jesus. O problema é que muitas vezes quando alguém assume uma condição de poder, revela mais o diabo do que o Cristo. O que mais envergonha o Evangelho, posso falar? O que tem envergonhado mais o Evangelho são homens poderosos do que homens sem poder. A igreja não tem sido envergonhada pela falta de poder, a igreja tem sido envergonhada pelo extremo poder. Faz sentido ou é loucura minha? Faz sentido ou é loucura minha? Paulo tem poder para compaixão. Deus quer empoderar uma igreja para a sua compaixão, para manifestar compaixão. Por que a gente vai ser uma igreja rica? Para manifestar compaixão. Por que a gente vai ser uma igreja forte? Para manifestar compaixão. Por que a gente vai ser uma igreja relevante? Para manifestar compaixão. Não é para governar a política da cidade, não é para mostrar poder e superioridade, mas é se tornar cada vez mais forte para servir cada vez mais. Cristão mundial, cada vez mais forte, cada vez maior para servir, reunindo, aprendendo, testemunhando, reunindo mais gente, ensinando mais gente, testemunhando melhor. Se eu fosse você, dava um aplauso a Jesus, mas não sei. Poder para compaixão. Por que a igreja vai se tornar poderosa? Por que a igreja vai se tornar relevante? Para manifestar compaixão. Porque Deus vai me dar poder? Porque Deus vai te dar poder? Para que a gente manifeste? Porque foi o que Ele fez. Condição inferior, posição superior, cheio de poder, manifestando compaixão. Eu oro para que Deus te faça a pessoa mais próspera da sua família. Sabe para quê? Não é para isso não bater o cunhado, mas para você manifestar. Eu oro para que Deus te faça a pessoa mais bem sucedida entre os teus amigos, para manifestar compaixão. Eu oro para que Deus te dê coisas especiais dentro do meio daquelas pessoas que convivem com você. Que você seja a pessoa mais inteligente, mais sábia, mais articulada. E as pessoas vão olhar para você e vão ver como Deus te empoderou, como Deus te capacitou. Mas nunca vão perceber soberba, arrogância ou superioridade. Mas sempre condição. Aleluia, Deus está te dando uma posição superior para manifestar compaixão. Eu não sei até onde Deus vai me levar. Eu não sei até onde Deus pode me posicionar. Mas a minha oração tem sido uma: Deus, eu não quero deixar de manifestar a sua compaixão. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? E um aplauso bem forte a Jesus. Dá um glória a Deus.
Grita comigo: reunir, aprender, testemunhar. Aqui dentro eu posso me ocupar com você com os 2 primeiros verbos, mas o terceiro é da porta para fora. É na condução amanhã cedo, é no departamento que você trabalha logo pela manhã, é no trato com aqueles que convivem e dividem espaço com você. Fica de pé, eu vou ler 2 versículos e a gente encerra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado. Alguém, por favor, já começa a glorificar, exaltar, adorar. Congregar é algo poderoso, porque vai nos tornando parecidos. Congregar e aprender nos torna parecidos com Ele. Congregar e aprender nos prepara para sermos parecidos com Ele. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Dá a mão à pessoa que está do seu lado, chacoalha ela aqui, declara assim: ó, você vai aprender, vai crescer e vai revelar Jesus nas circunstâncias da vida, favoráveis e desfavoráveis. Deus é com você. Ele te fez uma imagem dinâmica do Deus vivo, do Filho amado, para a glória dEle. Você pode dar um aplauso a Jesus neste lugar. Quem pode continuar glorificando a Jesus? Quem pode adorar Jesus neste lugar? Quem pode bendizer Jesus neste lugar? Sendo transformados à imagem dEle, sendo mudados à imagem dEle. Levante a mão e diga: já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Diga: de fé em fé, de glória em glória, somos transformados. Alguém pode aplaudir a Jesus neste lugar? Alguém pode dar glória a Deus neste lugar? Alguém pode dizer: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda quem eu sou. Eu quero ser uma imagem dinâmica do Cristo. Repete comigo assim: estética não é genética. Tem gente que disfarça na estética, mas nunca mudou na. Como é que é isso? Tem gente loira, mas que na genética não é. Não é verdade? Ou seja, mudou a estética sem mudar? Diga: aparência não é essência. Diga comigo: foto é aparência, convivência é essência. Bate no peito, diga: a minha essência precisa revelar o Pai. Efésios capítulo de número 5, verso de número 1. Vamos lá? Rapidinho isso aqui, ó. Só quer ir embora. Quer comer um lanche no Toninho já. Vamos ler no 3, todo mundo? 1, 2, 3. Diga comigo: filho lembra o pai. De novo: filho lembra o pai. Não é aparência, é essência. Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João 5, verso de número 19. Põe para mim. Lê comigo, igreja, no 3, vamos lá? Toma fôlego, respira, fale bonitinho, respeitando ponto e vírgula. 1, 2, 3.
Diga comigo, na essência, o Filho é uma imagem dinâmica do Pai. Quem somos nós? Reunir, aprender, testemunhar. E as pessoas vão dizer: pequeno Cristo, pequeno Cristo, pequeno Cristo, pequeno Cristo. Na dinâmica da vida, Fábio Galo é um pequeno Cristo. Quem me entende aqui hoje? Quem me entende aqui? Na dinâmica da vida, na dinâmica da vida, Moisés é um pequeno Cristo. Na dinâmica da vida, cada um de nós se torna um pequeno Cristo, porque a gente se reúne, a gente aprende e a gente testemunha. Levante a mão e diga: reunir, aprender, testemunhar. Você pode dar um aplauso a Jesus?